Olá pessoal, esse é mais um vídeo do canal Coronavírus, o canal que ajuda você a melhor compreender os eventos biológicos relacionados com as infecções pelos coronavírus, mais especificamente direcionadas para a compreensão da Covid-19. Assim, você cresce no seu senso crítico, desenvolve o seu senso crítico de maneira que você possa melhor se proteger acerca da Covid-19. De maneira que esse vídeo é uma sequência dos vídeos anteriores relativamente à resposta imune dos pacientes aos coronavírus, em que nesse vídeo nós tratamos das reações imunes relacionadas com essa resposta imune em nível da membrana plasmática e em nível intracelular, ou seja, em nível citoplasmático e em nível nuclear. Lembrando que esse vídeo, essa série de vídeos, é uma série de vídeos introdutórias referentemente à resposta imune direcionada especificamente para a Covid-19, que nós estudaremos em vídeos posteriores. Lembrando também que essas reações que nós reportamos nesse vídeo, elas foram identificadas no modelo da SARS-CoV, que é basicamente semelhante àquelas que ocorrem relativamente à Covid-19, são reações já comprovadamente bem estabelecidas por estudos acadêmicos e cujas reações servem para se predizer o que ocorre em relação à Covid-19, que ressalto novamente, reações essas que nós estudaremos em vídeos posteriores em um nível mais aprofundado e direcionado para a Covid-19. Nós apresentamos as alterações referente à resposta inflamatória, as reações em nível da membrana plasmática e em nível intranuclear. Como nós mencionamos no slide anterior, em decorrência da interação dos coronavírus, cujo modelo apresentado em tela refere-se a SARS-MERS, que foi utilizada como introdução para o vídeo seguinte, referentemente à resposta imune do organismo, especificamente ao SARS-CoV-2 da Covid-19, nós mencionamos que resultante da interação dos coronavírus com as células da resposta imune inata, primordial, inicial, dentre as quais neutrófilos, macrófagos, linfócitos B, plasmócitos, linfócitos T, CD8 positivos, CD4 positivos, células natural killer, alguns vírus sobrevivem enquanto outros são destruídos. E a propósito de quem se interessar pela atividade secretora dos macrófagos relacionada com essa resposta imune, eu sugiro uma leitura dos mecanismos que eu reporto na minha tese de doutoramento na Faculdade de Odontologia de Bauru, em que, a despeito de eu não ter analisado a resposta, essa resposta macrofágica, essa atividade secretora dos macrófagos, especificamente aos coronavírus, vale lembrar que a atividade secretora dos macrófagos, seja ela em decorrência de antígenos de vírus, como os coronavírus, ou então de micro-organismos da placa bacteriana dental, como nós estudamos na minha tese de doutoramento, essa atividade secretora ela é a mesma.
Além do que, nós estudamos também nessa minha tese de doutoramento na Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, essa atividade secretora no contexto de anti-inflamatórios esteroides e não esteroides, dentre os quais a dexametasona, que está sendo empregada no tratamento de casos avançados da Covid-19 em estádio avançado. Além do que, nós estudamos outros anti-inflamatórios não esteroides, tais como a indometacina, o tenoxicam, que guarda uma relação do seu mecanismo de ação com fármacos, tais como o meloxicam, a hidroxicloroquina, a amodiaquina, bem como estudamos outros fármacos que apresentam efeitos imunomoduladores, tal como o methotrexate, que também pode ser útil no tratamento dos casos avançados de Covid-19 em seus estádios mais avançados. Isso posto, as reações do sistema imune, da resposta imune aos coronavírus, ressalto novamente nesse modelo ilustrado em tela, que se refere-se a SARS-MERS, que serve como uma predição para os mecanismos dessa resposta imune frente ao SARS-CoV-2 da Covid-19, que nós estudaremos no vídeo seguinte. Em nível da membrana plasmática, basicamente aqueles coronavírus da MERS que sobreviveram ao ataque dessas células do sistema imune em nível extracelular se ligam no receptor de peptidase 4, DPP4 ou CD26, de maneira que ele é internalizado por endocitose, da mesma maneira como o SARS-CoV-2, e ao ser internalizado em nível endossomal, ele sofre ação de enzimas lisossomais que fragmentam esse coronavírus de maneira que o RNA viral ele se liga em receptores do tipo Toll-like 3. Em decorrência dessa interação se gera uma molécula denominada TRIF, ou seja, molécula 1 adaptadora do receptor Toll-like. Essa molécula, por sua vez, ativa um fator de transcrição nuclear que se encontra no citoplasma na sua forma inativa. Ela se torna ativa, essa molécula, esse fator nuclear kappa-beta de transcrição, e migra para o núcleo. Lá no núcleo se liga em uma região específica do DNA nuclear, de maneira a induzir a síntese e secreção do interferon alfa, agora do meio intranuclear para o meio extranuclear intracitoplasmático e também para o meio extracelular. Além do que, esse receptor, ou melhor dizendo, esse RNA, além de se ligar nos receptores do tipo Toll-like, esses receptores, ou melhor dizendo, esse RNA, na dependência do seu tamanho, se apresentar um comprimento curto ou então um comprimento longo, ou seja, for constituído por um número menor de aminoácidos, ele se ligará numa molécula ou num receptor, numa enzima denominada RIG-I, ou seja, receptor semelhante ao gene I induzido por ácido retinóico. E se esse RNA for constituído por cadeias longas de aminoácido, ele vai se ligar em uma molécula denominada MDA,
A5, ou seja, proteína associada à diferenciação do melanoma. Em decorrência da interação do RNA de diferentes prolongamentos a essas duas moléculas, resultará a atração de uma molécula denominada MAVS, ou seja, proteína de sinalização antiviral mitocondrial. Essa molécula MAVS, por sua vez, induz outros fatores de transcrição, tal como os fatores de transcrição do interferon, basicamente os do tipo 7 e do tipo 3, que sofrerão fosforilação. Ao serem ativados por meio da fosforilação, esses receptores IRF7, ou seja, fator de transcrição do interferon 7, eles se ligarão nessa região nuclear, referentemente à síntese e secreção tanto do interferon alfa, da interleucina 1 e da interleucina 6. Por sua vez, o IRF3, ou seja, fator de transcrição do interferon 3, se ligará também em nível nuclear em uma determinada região, que induzirá a síntese e secreção do TNF-beta, ou seja, do fator de necrose tumoral beta. Isso posto, por outro lado, isso que nós acabamos de descrever é a reação de natureza imune frente à interação do coronavírus da MERS nesse receptor DPP4 ou CD26. Contudo, esse coronavírus, ele se utiliza de determinados mecanismos, de determinadas reações essas ilustradas em vermelho, que objetivam neutralizar essa resposta imune, esse mecanismo dessa resposta imune referentemente à ligação desse coronavírus da MERS nesse receptor, de maneira a propiciar o seu escape. E dentre um desses mecanismos se refere ao processamento desse RNA viral por enzimas virais essas que adicionam grupamentos metila nesse RNA viral, de maneira que esse RNA viral, essas reações mediante a ligação com esse receptor TLR3, ou seja, Toll-like do tipo 3, são bloqueadas de maneira que essa rota metabólica que leva à síntese e secreção dos interferons que apresentam atividades anticoronavírus da MERS são inibidas. Um outro mecanismo que agora guarda relação com a ativação dos receptores PRR, ou seja, receptores de reconhecimento padrão, eles resultam de moléculas denominadas PAMPs e DAMPs. Basicamente, a diferença entre essas duas moléculas que ativam esses receptores PRR é o fato de que as moléculas PAMPs, elas são antígenos
superficiais do coronavírus ou sintetizados e secretados pelo coronavírus que servem, são moléculas de reconhecimento padrão associado a esse patógeno, a esse coronavírus. Enquanto que as DAMPs, elas são moléculas que resultam da degeneração desse coronavírus, que são liberadas em decorrência da destruição desse coronavírus. E ambas essas moléculas ativam esses receptores PRP, bem como com outras componentes da estrutura viral, como a proteína M, que também é liberada em consequência da fragmentação desse coronavírus, e os RNA virais, que também apresentam a capacidade de ativar esses receptores PRP, os ácidos nucleicos. Isso posto, como ilustrado em tela, além das reações de natureza imune ilustrada pelas setas em verde, a ativação desses PRPs resulta em reações de inibição dessas reações ilustradas pelas setas em verde, de maneira que ocorre o bloqueio dessas reações, propiciando o escape desses coronavírus, dessa resposta imune. Basicamente, nós podemos citar, em decorrência da ativação desses receptores PRP, a inibição dessa rota metabólica que envolve essa molécula 1 adaptadora do receptor Toll-like, bem como a inibição da ativação do fator de transcrição nuclear kappa-beta, de maneira a bloquear a síntese e secreção do interferon alfa, bem como a inibição do reconhecimento desses RNAs mediante a sua ligação ao receptor Toll-like do tipo 3. Isto posto, no próximo slide nós daremos sequência ao estudo da ativação desses outros dois receptores, que ressalto novamente, ou seja, o receptor do tipo Toll-like 4 e o receptor tipo leucitina, nos próximos slides. Nesse vídeo nós apresentamos algumas das reações que caracterizam a resposta imune do organismo aos coronavírus em uma fase inicial. Em outras palavras, algumas das reações que caracterizam a resposta inata do organismo aos diferentes coronavírus. Também apresentamos algumas das reações que caracterizam, por outro lado, o mecanismo de escape desses coronavírus frente a essa resposta imune inata inicial. De maneira que, com base em ambas as reações, é possível compreender o porquê da minha opinião, segundo a qual eu entendo que das diferentes técnicas que se utiliza para a confecção de vacinas, a mais adequada, ressalto novamente sobre a minha óptica, são aquelas vacinas que se valem de vetores esses de natureza microbiana, de natureza viral, que apresentam uma comprovada, que induzem, melhor dizendo, uma comprovada resposta imune do organismo a eles, de maneira que a resposta imune dirigida a ele
a eles possa ser, de uma maneira cruzada, também dirigida ao coronavírus. Associado a esses vetores, ao DNA ou ao RNA desses vetores, sejam eles virais ou bacterianos, eu entendo que se deva introduzir, por meio da técnica do DNA recombinante, porções do coronavírus que usualmente não são associados a uma atividade, seja de escape ou imunopatogênica, tal como algumas das proteínas que são utilizadas na confecção dessas vacinas, utilizadas com a sua estrutura integral, mas sim aquelas porções dessas proteínas, desses componentes antigênicos da estrutura do coronavírus, do SARS-CoV-2, que usualmente são desprovidas de uma atividade relacionada com o desenvolvimento de mutações futuras. Com toda a vênia aos eruditos professores universitários e cientistas brasileiros que possam discordar dessa minha opinião.